Fala jovens, tudo bem com vocês? O meu nome é André, eu sou da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova e hoje nós vamos falar de um tema muito legal que é de onde vem o meu valor, né? É um tema que eu estudei recentemente e eu achei muito interessante e eu quis compartilhar com vocês porque fala de certos pontos específicos que muitas vezes nós nem tratamos e ignoramos nas nossas vidas, né? E primeira coisa que nós precisamos entender é que os valores de Deus são diferentes dos valores que nós colocamos muitas vezes para nós mesmos, né? Um clichê, né? Mas acaba que é uma verdade e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a primeira coisa que nós reparamos em uma pessoa, certo? É o exterior. E aqui eu tenho duas latas e elas estão lacradas, ou seja, elas estão iguaizinhas. E isso aqui retrata muitas vezes a nossa vida. Nós vemos uma pessoa e nós simplesmente visualizamos como ela é bonita pelo exterior. Até que essas latas não são tão bonitinhas, né, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A primeira coisa que nós observamos é, de fato, a carreira de uma pessoa, o trabalho dela, a rede social, quantos seguidores que ela tem. Nossa, ela tem 5, 6, 10 mil seguidores. Esse cara só tem 500, poxa vida, né? Ou a valorização social que se dá por um tipo de emprego, né? Essa é a primeira coisa que cabe, que nós vemos, né? E roupas também, né, fazem bastante diferença. Mas o que eu quero colocar é que existem diferenças entre as pessoas. E as diferenças não estão no exterior, e sim no interior. O que você tem dentro de você? O que você tem dentro do seu coração? E bom, o Davi, agora, ele vai beber um desses energéticos. E sabe uma coisa muito interessante? Sabe aquela roupa nova que você compra? Muitas vezes, quando nós utilizamos ela depois de um tempo, ela fica normal, irrelevante. Parece que fica um vazio dentro de nós. Depois que você tem aquele super emprego, depois daquela euforia, depois de algum tempo, aquele mesmo emprego top fica normal. Depois de uma conquista, as coisas ficam normais. E a única coisa que volta a você parece que é aquele vazio. Aquele vazio de que você quer mais. Nós nunca somos satisfeitos. A grande verdade é que todos esses problemas que nós vivemos em nossa vida são uma coisa que acrescentam ou deixam as coisas como estão, vazias. E a verdade é que nós procuramos muitas vezes nessa terra coisas que não nos preenchem realmente, porque nós procuramos coisas que não são eternas. Nós procuramos coisas temporárias. Nós não preenchemos e não valorizamos a nossa vida e nós não as enchemos com coisas eternas. E isso faz com que nossa vida possa, do nada, se transformar em um vazio muito grande. E o grande problema é que muitas vezes nós apenas percebemos isso porque nós entramos em uma situação extrema, uma situação de pressão, onde nós não sabemos mais como sair, onde nós não sabemos mais seguir em frente. Quando nós enfrentamos um problema, nós realmente percebemos do que nós somos feitos. Por acaso nós somos cheios de Deus e resistimos? Ou nós estamos vazios, nós não temos nenhum preenchimento interno? E o exemplo que eu quero dar para vocês é com a lata. Uma lata que tem uma quantidade dentro de você, ela vai resistir a uma pressão. Então isso aqui são as nossas vidas, né? O exterior igual, e como vocês já podem perceber, essa tá vazia. E quando nós nos preenchermos de coisas mundanas, são você seguir uma carreira, você achar que as festas, os amigos, ou seu Instagram com 10 mil seguidores vai te completar, você vai perceber que no final disso tudo, o grande vazio vai reinar dentro de você. E o grande problema do vazio é que quando ele sofre um tipo de pressão, ele... Exato. Ele cede, ele quebra, ele despedaça. Isso acontece apenas quando nós estamos sob uma pressão. E isso é um fator que acontece bastante vezes, onde nós descobrimos muito tarde que uma coisa não nos estava fazendo tão bem.
E aí fica apenas o vazio, fica apenas a carcaça. Em contrapartida, quando nós estamos com Deus e tem algo dentro do nosso coração, que é de fato os valores que Deus nos dá, nós aguentamos uma pressão. Nós aguentamos e resistimos pressão. Quando nós temos valores que de fato são para a eternidade, que são os valores que Deus nos dá. Eu coloquei meu peso inteiro aqui, não sou a pessoa mais pesada, mas a outra lata, sem pressão e sem nada, ficou completamente amassada. Essa é a diferença de uma pessoa que tem valores com atributos eternos, uma pessoa que tem valores fixados com valores da terra, que são passageiros, que não são eternos. Como vocês acabaram de ver, quando nós estamos vazios, a lata ela cede à pressão e ela amassa, ela se deforma. E assim nossa vida pode ser amassada, deformada, quebrada. Mas quando nós estamos com Deus, ela aguenta uma pressão muito grande, porque nós temos um fundamento, nós temos um real alicerce, e é Jesus Cristo. Para exemplificar isso um pouquinho melhor, eu quero contar uma história que está na Bíblia, e é a história do filho pródigo. E ela está localizada em Lucas, capítulo 15, e nós iremos ler do verso 11 até o 19. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e a alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem? E tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aqui nós vemos bastante coisa muito interessante. Como nós podemos agora ler, o filho, ele abandonou o pai, abandonou de fato o lugar excelente, que ele tinha tudo, e foi um lugar onde ele pudesse curtir a vida do jeito que ele queria. E ele não gastou apenas o dinheiro, ele gastou energia, a energia vital que ele tinha. Afinal, quando nós vamos para uma festa, quando nos reunimos, você acaba gastando energia também nisso tudo. É uma coisa que tira a energia nossa. E depois disso, depois que o dinheiro acabou, depois que as festas acabaram, depois que toda aquela euforia acabou e ele não tinha mais ninguém, ele percebeu o grande vazio que tinha dentro dele. Por mais que aquelas festas parece que preencheram ele completamente naquela época que ele estava lá, depois que tudo acabou, a única coisa que restou foi um grande vazio. E ele chega ao ponto de trabalhar para um cara e ele servir comida para os porcos. Os porcos, na representatividade dos judeus antigamente, eram um sinal de impureza. Então, ele realmente chegou ao pior ponto da vida dele. Ele estava trabalhando com aquilo que simbolizava impureza. Então, ele passou pela cabeça dele: poxa, na casa dos meus pais, os servos trabalhavam, eles tinham comida, eles tinham roupa. Então, ele quer voltar para casa. E aqui nós vemos coisas muito interessantes. Prestem atenção no verso 18 e 19, vou ler mais uma vez. E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui, de fato, era um fato. Isso realmente era um fato que aconteceu. Ele pecou contra o pai dele e contra Deus. E depois a segunda parte: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Não é mais um fato, e sim uma opinião pessoal. Ah, como assim? Em nenhum momento o pai disse para ele que ele não era mais filho dele. Isso foi a opinião dele. Poxa, eu fiz tudo isso, então eu sou indigno de ser chamado de filho. E ele acredita que a identidade dele foi mudada por conta das coisas que ele fez, por conta das ações ruins que ele fez. E eu quero exemplificar isso com algumas coisas que nós fazemos hoje em dia, certo?
Eu já me peguei querendo ser um cara um pouco mais honesto. A gente o tempo todo fala mentirinhas, já repararam? Aquela mentirinha boba. Não vou falar pra criança a verdade aqui, vou só falar uma coisa, aquelas mentirinhas básicas que a gente fala quase todos os dias. E é uma coisa que parece, sabe, inofensiva, mas é uma mentira. E aí pra você tentar mudar isso, cara, é difícil. E quando você tenta realmente mudar uma coisa que é algo natural nosso, você percebe que o tempo todo você tem uma luta interna. Tem uma voz o tempo todo falando: cara, André, você mentiu de novo, você é muito burro, cara. Você é um fracasso, cara, para de parar. Você não vai mudar, você vai continuar do mesmo jeito. Não tem jeito, você não tem mais salvação. Ou posso dar um exemplo com pornografia. Todo mundo sabe que a pornografia ela realmente destrói relacionamentos, ela destrói como a maneira divina de como o sexo deve ser vivido. Mas as pessoas assistem. E talvez você já lutou contra isso, eu já lutei contra isso. E quando você está viciado em pornografia, é muito difícil de sair. E quando você está nesse caminho de sair, e quando você cai e assiste mais um vídeo, mais uma vez tem aquela voz: cara, por que você está lutando? Você vai fracassar de novo. Você é ruim, você não vai conseguir sair dessa. Você é pecador. Ou o sentimento de fracasso, né? Você não passou na faculdade que você queria, sei lá que faculdade que você queria, mas você não passou em medicina, você não passou em direito, uma faculdade onde você vai ganhar bastante dinheiro, você não vai conseguir sustentar sua família, você é um fracasso para sua família, para os seus pais, você não consegue fazer nada. Já viram essas vozes interiores? Claro, tem situações, eu citei 3 situações bem específicas, tem tanta situação diferente. E agora vem a grande pergunta: qual é a nossa identidade? E aonde estão os nossos valores? E a nossa identidade é de fato uma coisa: nós somos pecadores. Nós somos pecadores, não conseguimos sair dessa situação. Mas quando nós nos vemos em uma situação como essa, onde nós percebemos que nós estamos nos massacrando, é essa posição que o diabo quer nos ver. Porque é ali que é onde ele brilha, onde ele te acusa pelo seu pecado. Sabe que o diabo sabe o seu nome? Mas ele nunca vai falar o seu nome. Ele vai falar o teu pecado. Ele vai querer te acusar. Ele vai querer te condenar. Ele vai querer regaçar com você. É isso que é o objetivo dele. Porque quando nós estamos lá embaixo mesmo, quando parece que não tem mais saída, parece que nós estamos presos em um lamaçal, nós não conseguimos, parece que, sair desse pecado, aí parece que Deus não tem mais força. Parece que não existe mais um Deus. Parece que nada pode nos tirar dessa situação. E é exatamente ali onde o diabo quer que nós estejamos. E aí eu faço a pergunta para você: aonde Deus quer que nós estejamos? E como Deus nos chama de verdade? E eu quero continuar a leitura em Lucas, a partir do capítulo 20, e vamos ler até o verso 24. Olha o que está escrito. A seguir levantou-se, que foi o filho, e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse às servas: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calcem nos seus pés sapatos. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este, meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começou a festejar. É exatamente desta maneira que o Pai nos recebe. Deus nos recebe dessa maneira. Não é de uma maneira diferente. Ele nos recebe de braços abertos, com muito amor, com compaixão, com graça. Porque Deus é exatamente isso. Ele é esse ser que, mesmo nós pecando todos os dias, de maneira incansável, Ele nos chama pelo nome. Ele não nos chama pelos nossos pecados, como o diabo ama fazer, nos acusando, querendo nos colocar para baixo. Ele nos chama pelo seu nome.
E o mais legal ainda, ele ainda dá 3 coisas para o filho dele. Olhem no verso 22. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calcem os seus pés. Então temos 3 coisas. E eu quero colocar os pontos bíblicos aqui. A primeira coisa, o manto. O manto representa a justiça de Deus. É quando Deus abre os nossos olhos, que geralmente nós estamos cegos por conta do pecado. E, sabe, nós podemos ver o sacrifício de Deus. Que esse sacrifício que Deus fez na cruz por nós é um presente. O filho, ele estava completamente sujo, mas ele falou, coloquem a melhor roupa em cima dessa sujeira. Não importa a sujeira que você tenha, Deus vai te aceitar do jeito que você é, do jeito pecador que você e eu, como nós somos. Ele nos aceita, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, Ele é um Deus maravilhoso. Tem uma referência muito legal que está em Isaías, capítulo 61, no verso 10. Está escrito o seguinte: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Olha isso, é maravilhoso. Deus coloca esse manto precioso sobre nós. E nós, na grande maioria das vezes, nós acreditamos nesses fatos, né? Falamos, poxa, Deus é realmente muito bom, Ele realmente me salvou. Mas a grande verdade é que no nosso coração isso não, parece que o nosso coração não entendeu. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus por conta das nossas escolhas. Como o filho abandonou a casa, ele abandonou e foi curtir a vida para fazer algo que ele sabia que era errado. Nós concordamos com esses fatos, mas muitas vezes nós não vivenciamos eles. E isso se dá porque nós acreditamos em uma mentira. E a mentira que exatamente o filho acreditou aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos aceite. Eu preciso fazer uma coisa no reino de Deus para que Deus me aceite do jeito que eu sou. Fala sério, nós temos semanas boas, nós temos semanas ruins. Tem aquela semana onde o culto é maravilhoso, eu chego, eu consigo louvar a Deus, eu consigo escutar a pregação, eu consigo ver Deus falando comigo. Mas tem aquelas semanas onde nós fazemos de fato coisas ruins e chega no final de semana, eu nem quero participar da Santa Ceia, porque eu falo, poxa, eu peguei tanto essa semana, eu fui tão ruim essa semana que eu não sou digno de nem estar presenciando a Santa Ceia, porque é algo maravilhoso onde nós colocamos Deus e nós pensamos em quanto Deus fez como sacrifício por nós. Nós não conseguimos participar do culto, faltamos até o culto porque falamos, poxa, eu sou um hipócrita, caramba. Por que eu vou para a igreja do jeito, olha o que eu fiz essa semana, o que eu fiz com minha esposa, o que eu fiz com minha família, o que eu fiz com sei lá quem, enfim. Mas podemos perceber que nós atribuímos mérito para nós mesmos, muitas vezes. Sabe qual que é a verdade? Nós não precisamos da nossa dignidade para que as coisas funcionem no reino de Deus. Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos. Então, seja uma semana ruim, seja uma semana boa, Ele vai te amar do mesmo jeito. Não depende de nós, depende absolutamente de Deus, apenas dele e não de nós. Por isso que nós podemos e devemos fazer o máximo para Deus. Devemos prestar culto a Deus, devemos ir aos domingos, o máximo possível, estarmos na presença do Senhor. Devemos ler todos os dias na Bíblia, independente do que nós fizemos. Devemos orar todos os dias, porque é uma conversa que é exatamente com Deus, aquele Deus que nos aceita, que nos chama pelo nome. E não é como o diabo, que nos acusa e quer nos tirar da presença de Deus. Pois é isso que ele quer fazer. Apenas isso. Nos tirar da presença de Deus. O anel também é uma coisa muito legal. Esse anel dá autoridade. E ele concede essa autoridade somente para aqueles que são filhos de Deus. Não criaturas, filhos de Deus. Todos nós somos criaturas. Mas por acaso você é um filho de Deus? Essa autoridade nos faz entender
que com Deus nós temos tudo, mas sem Deus nós temos um vazio, nós não somos nada. E os sapatos são para nós andarmos, para nós compartilharmos essas boas novas que Deus nos deu. Ele nos dá um valor, esse valor único que somente Deus pode nos dar. Esse valor que nenhum outro ser tem, e Ele nos dá. E Deus nos dá inclusive uma ordem, está em Mateus capítulo 16, no verso 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É exatamente isso. Esses sapatos estão aqui para nós anunciarmos as boas novas. Mas a história não termina aí. Vamos então abrir mais uma vez de Lucas, no capítulo 15, e vamos ler a partir do verso 25 até o 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tendo trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Olha que frase maravilhosa. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É interessante que os dois irmãos, na verdade, estavam distante do pai. O pensamento do irmão mais velho era exatamente o pensamento do irmão mais novo. Ele não conseguia ver a grandeza que ele estava vivendo. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. E ele se achava merecedor da recompensa, porque ele se achava digno, porque ele de fato, ele trabalhou, ele suou, ele obedeceu, entre tantas outras coisas, ele fez tudo o que o pai dele tinha ordenado. E assim, ele achou injusto que o irmão dele tinha uma festa em comemoração porque ele voltou. O mais engraçado é que ambos se distanciaram do pai e ambos têm o mesmo problema. Ambos acreditaram na mesma mentira. E é a mentira de que nós precisamos fazer algo para sermos amados por Deus. E isso é algo que acontece muitas vezes com pessoas que estão seguindo a Cristo por muito tempo. Nós achamos que somos pessoas melhores do que os outros. Nós achamos, porque estamos de fato fazendo o mínimo para o reino de Deus, nós somos melhores que os outros. Ele não merece uma bênção. Eu mereço a bênção. Eu obedeço a Deus. Eu faço isso. Eu. O egocentrismo, né? O foco não é mais Deus. É quem? Você. Infelizmente, muitas vezes, nós fazemos exatamente isso. Em vez de nós fazermos isso de fato de coração para Deus, nós fazemos para nós mesmos, para as outras pessoas. E o verso 31, como eu tinha já enfatizado, ele é magnífico. Olha o que o pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Essa é a ordem do pai para a gente. Quando nós somos filhos de Deus, nós já temos tudo. Nós temos Deus. Então vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não precisamos das outras coisas. Muitas vezes acreditamos que de fato as ofertas do mundo de fora, elas podem ser até mais tentadoras do que as coisas que nós fazemos para Deus. E não é verdade. As coisas de fora são coisas temporárias. E as coisas que se fazem no reino de Deus são eternas. E é por isso que elas têm um valor tão imensurável. Esse valor que nada pode chegar e dá um preenchimento. Não fica mais aquele vazio no coração. E sim você consegue se encher de alegria e felicidade por estar servindo a Cristo. O irmão mais velho não entendeu isso, nem o irmão mais novo. Que nós possamos entender isso.
Como eu já disse anteriormente, talvez você seja um cristão já faz muito tempo e talvez você nunca deu realmente atenção para essas vozes que o tempo todo tentam nos condenar e essa voz graciosa de Deus. Essa batalha espiritual existe e ela está acontecendo o tempo todo. Precisamos aprender a lidar com essas vozes, com esse Deus que nos chama pelo nome, que está pronto e disposto a nos perdoar, como esse pai fez com os filhos. Não fiquemos presos ao diabo que nos condena e quer que nos distanciemos de Deus. E sim, vamos dar ouvido à voz de Deus. O nosso pagamento foi na cruz. Nós somos salvos por Cristo e não por nossas obras. Nenhuma obra nossa. Não tem nada a ver com nossos méritos, e sim apenas o mérito de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez o impossível na cruz por nós. Ele nos deu esse presente. Esse presente é nada mais, nada menos que uma vida eterna. De nós podermos estar ao lado de Deus, nos céus, uma eternidade. Que graça! Deus é bom demais. Vamos relembrar do começo, onde a nossa identidade, nós vemos as coisas externas, mas que nós possamos nos preencher dos valores reais que Jesus Cristo nos dá. E assim, independente de que tipo de pressão aconteça, nós iremos resistir. Independente da acusação que vá contra você, essa identidade, quando se é filho de Deus, ela não se quebra. Nem o pecado pode quebrar esse título maravilhoso de sermos filhos de Deus. Nada quebra isso. Massa demais. Claro que nós precisamos de fato pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós vamos continuar a pecar. Mas esse pecado não vai nos condenar mais. Isso é algo que você precisa fazer pessoalmente. Não é seu pastor, não é seu amigo, é apenas você. É a decisão sua. A decisão é apenas sua. Você pode aceitar os valores de Cristo e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida. Ou você pode rejeitar e ficar com um vazio. Sabe, tem tantos exemplos que nós podemos citar de pessoas que têm tudo na vida e se suicidaram no final porque não tinham mais felicidade na própria vida. Deus te chama pelo nome. Aceite esse convite. E agora que nós chegamos ao final, eu vou perguntar algumas coisas para você. Onde você acha que Deus já está falando contigo? O que isso tem a ver comigo? Deus quer quebrar essas mentiras que nós acreditamos muitas vezes, mesmo sendo cristãos. Não invente desculpas. Nós sempre queremos trabalhar em um ponto onde nós não somos culpados. Nós somos culpados. Mas Deus, Ele está ali para te receber de braços abertos. Fale com Deus para que esses valores que Deus nos dá sejam sempre enraizados em nosso coração, para que assim possamos fazer a boa vontade de Deus. É isso por hoje. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser, de fato, pessoas que trabalhem para o reino de Deus, que façam as coisas com um preenchimento muito grande, que nós temos esses valores que Deus nos dá e que nós possamos viver essa vida de maneira digna perante o Senhor. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!